Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Um programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai receber o jornalista Fred Lima. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Fred é jornalista, é blogueiro, presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política do Distrito Federal. E o Fred está sempre aí envolvido na política, principalmente com a política aqui do Distrito Federal. Tem uma ligação e um trabalho muito forte na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A gente vai conversar um pouco. Fred, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem conhecer você um pouco melhor e daí a gente entrar no debate, por favor. Obrigado. Rossi, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Eu sou Fred Lima, tenho 36 anos, comecei a me interessar por política quando eu tinha apenas 13 anos, exatamente nas eleições entre Cristóvão Buarque e Valmir Campelo, em 1994. Sou formado em jornalismo, tenho um blog, né, de política que é conhecido aqui no Distrito Federal e também sou, como você disse, presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política do DF em turno. Fred, agora me diga uma coisa. Essa Câmara Legislativa, todos os estados é Assembleia Legislativa. Aqui no Distrito Federal não poderia ser diferente, não. Então é Câmara Legislativa do Distrito Federal. Na nossa Câmara, nós temos 24 deputados. Desses 24 deputados, 13 respondem a processo na Justiça. Alguns são réus, alguns já foram condenados, e outros respondem processo, e a sempre passa a mão na cabeça. Ontem, até no jornal da Globo, eles comentaram a respeito de um seminário, um fórum que teve lá de combate à corrupção, alguma coisa nesse sentido, e, no entanto, eles fizeram analogia que nesse fórum somente 2 deputados permaneceram, os outros não se sentiam confortáveis para participar de um debate desse. Como é que você vê a questão dos 24, 13 está respondendo processo judicial? Mais de 50%. E você tocou num ponto interessante aí. O único deputado cassado na Câmara Legislativa foi o Hadi, né? Isso. E o Hadi, ele foi cassado exatamente por ele ter tido, assim, um comportamento, assim, ríspido, né, com os outros colegas. Foi só por este motivo. O deputado Benedito Domingos, por exemplo, foi absolvido, né? Exatamente. Olha, Rócio, eu enxergo a Câmara Legislativa... E veja bem, o Benedito Domingos era algo em torno de 1 milhão. E o Hadi Massul, me parece, foi 140 mil ainda. Isso. Mais ou menos isso. Né? Então, olha só, eu enxergo a Câmara Legislativa da seguinte forma. Eu não gosto de avaliar as coisas de forma extrema. Ou seja, a Câmara Legislativa é a Babilônia e o GDF a Santa Sé, ou vice-versa. Eu acho que isso aí não funciona, não é bem assim. Eu sou a favor da existência da Câmara Legislativa, da autonomia política do Distrito Federal, né, que a gente conseguiu lá no início dos anos 90, porém, eu acho que a Câmara tem uma verba muito alta para se gastar. Em 2015 a 2016 foram 741 milhões, Ross. Muito dinheiro. Então é muito dinheiro, entendeu? Um deputado distrital vale mais do que o dobro do que custa um deputado federal, por exemplo, em gasto. Mas é uma renovação assim, um pouco velada, né? Porque a gente vê que uns estão substituindo outros que não poderiam ser mais candidatos por improbidade, por estar envolvido em alguma coisa e até uma aceitação da população. Então filhos, esposa, mãe, mulheres e outras pessoas que representam aquele grupo político. Um grupo político que nunca deixou de representar a Câmara Legislativa, né? A gente vê que houve renovação em nomes de 50%, mas de projetos, de herança, a gente vê que se manteve. Permaneceu. Inclusive, nessa renovação, a gente não está contando também a legislatura de 2007 a 2011, né? Exato. Que alguns retornaram em 2015, ou seja, teve ali uns 2 a 3 nomes, né, que retornaram. Você falou aí de herança. A gente tem deputado lá também, inclusive o Prudente, né? Isso. Inclusive um amigo meu fala política. Que essa questão aí é a forma que encontraram de manter o coronelismo há muito tempo que a gente via na política. Desculpe só interromper, só porque para a gente não fugir. Agora, por favor. Olha, por exemplo, eu vejo, Rossi,
que o problema da Câmara Legislativa em si não é só da Câmara Legislativa especificamente. A gente está com um problema de credibilidade das instituições, entendeu? Sem dúvida. A Câmara todas. Federal também, da mesma forma, a gente tem aí vários nomes aí que foram citados na Lava Jato, né? Envolvidos também no olho do furacão chamado Exato. Lava Jato. E também não seria diferente, eu acho, que com a Câmara Legislativa. Eu acho que em todo cesto existem as frutas boas e as frutas podres, né? Verdade. Existem deputados ainda sérios, comprometidos com a população, tal. Você pode até pensar assim, a população também, mas é a minoria, mas ainda tem. Tem, Né? nossa, Ainda tem. verdade. A mesma coisa senador, a mesma coisa deputado federal. Então eu vejo que, na verdade, o problema da Câmara Legislativa é um problema de credibilidade institucional que está atingindo todas as instituições. E eu acho que se não mudar o sistema, vai permanecer. Pode renovar, que vai permanecer. A gente tem um exemplo aí do senador Regufe, quando era deputado distrital, o Regufe, dos 24 assessores, o Regufe cortou a metade. Ou seja, o Regufe só quis ali poucos assessores ali o assessorando, né, daquilo que é disponibilizado, que a Câmara disponibiliza para os parlamentares. E a verba indenizatória, a famosa verba indenizatória também, o Regufe não quis essa verba. Exato. Então, eu acho que está faltando ali exemplo, não é? A gente não vai ter aí, eu não acredito nisso, infelizmente, que a gente vai ter regufes na próxima eleição, vários Verdade. regufes, entendeu? Eu acho que o regufe é um caso à parte, assim, que a gente tem, pode ter outro também, mas eu acho que o problema em si está no sistema, viu, Rossi? O sistema partidário, o sistema político. É verdade. A verba indenizatória que o Fred faz referência é aquela verba que todo gabinete tem direito para pagar servidores no limite de 24, 25 servidores, despesa com correio, escritório, consultoria, gasolina, e que muitas vezes os deputados, os parlamentares usam essa verba indenizatória como se fosse parte do seu salário, o que não é, gente. Aquilo ali é o dinheiro que ele vai usar e comprovar, devidamente comprovado, auditado, as notas têm que ser auditadas. Não adianta um deputado receber um salário de 24, 30 mil reais e ele achar que o salário dele corresponde à verba indenizatória toda. Ele pegar nota fria, apresentar para receber o dinheiro, como é caso de deputados que está sendo investigado, pegar o dinheiro de consultoria, fazer uma consultoria fajuta e dar 10% para o consultor e ficar com 90%, englobando esse dinheiro ao seu salário. Essa é a verba indenizatória que o Fred falou que é ridícula, que quando houve uma moralidade foi quando o deputado distrital Regufe assumiu um mandato e cortou o número de servidores a que ele tinha direito, cortou a verba indenizatória toda. É exatamente isso que o Fred está falando. Enquanto não acabar o sistema, cortar essa verba indenizatória, houver uma participação maior da sociedade para cobrar de seus deputados que façam um melhor uso e com um corte muito grande nessa verba, as coisas não andam. Fred, agora veja bem o seguinte. Essa semana a gente viu aí os deputados falando em relação ao orçamento para o ano que vem. Eles devem votar até agora, dia 15 de dezembro, né? Eu acho que é o último dia de trabalho deles. E eles estavam querendo votar emendas para que tenha dinheiro suficiente para pagar os professores. A licença prêmio que os professores têm direito e quando se aposenta, essa licença prêmio se converte em pecúnia. Lembrando que o Distrito Federal é a única unidade da federação que ainda paga licença prêmio em pecúnia. Até o governo federal não paga mais. E você acha que seria a Câmara Legislativa querendo passar por cima do ato do Executivo, criando emenda para pagar servidor? Seria isso? Seria massagear o ego do servidor que estão em atrito com o governo local? Na verdade, a gente sabe que na Câmara Legislativa o grupo oposicionista é forte e grande, né? Então, assim,
de certa forma, sim, eu entendo dessa forma também, entendeu? A Câmara está querendo mostrar para o servidor que está do lado dele. Aí você pode até dizer assim, mas isso aí pode ter conotação eleitoral ou não. Tá, Não, a eleição tá aí, né? A eleição tá aí, tá próxima, Verdade. entendeu? Agora, eu vejo também uma falha aí também, ô Rócio, do diálogo do governo do Distrito Federal também com esses servidores, entendeu? Porque para deixar a Câmara pegar esse papel, entendeu? Para querer negociar, para querer destinar emendas parlamentares para esse salário aí, para essa verba deles, eu vejo que faltou também aí um diálogo, uma aproximação mais do GDF com o servidor público, tá? Por isso que a Câmara cresceu nessa história. Cresceu, exatamente, e ocupou o espaço que estava vazio. Espaço que estava vazio, exatamente, isso é comum na política e até é legítimo. É legítimo, inclusive, é legítimo. Agora, um problema que eu vejo com relação à Câmara Legislativa é a questão da representatividade. Por exemplo, o deputado mais votado foi o Júlio César. O Júlio César teve 29.300 mil votos, mais ou menos, 303 mil votos. Se você pegar o número de habitantes do Distrito Federal, que são 3 milhões, mais um pouco, você tirar isso aí, o Júlio César só teve 1% de representatividade no Distrito Federal em todo. Ou seja, é isso que muita gente reclama também, não é? É o número, a quantidade de número de candidatos para a deputado distrital, viu, Rócio? É muito grande. Não seria hora da gente implementar o voto distrital? O voto distrital puro, ou então até começar com voto distrital misto e depois passar para o voto distrital puro, que a pessoa, o deputado vai representar aquele distrito ali. Aqui no Distrito Federal fica até tranquilo, né? São 30 RAs, 31, e dividiram por 24, né? Juntam uma RA com a outra e criam um distrito na Justiça Eleitoral. Eu acho que é um caminho, entendeu? O que não pode acontecer é isso, ou seja, o deputado mais votado da Câmara Legislativa, com todo respeito ao deputado Júlio César, sem dúvida. Claro, ele teve o mérito dele de ter sido mais votado, só que ele só recebeu 29 mil votos e 302 votos, 29.302, em uma população de mais de 3 milhões. 3 milhões. Ou seja, é 1% da população. Não tem representatividade. Não tem, entendeu? Então, por isso que muita gente diz assim, eu não votei nele, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tal. Então, eu acho que tá na hora de implementar isso mesmo, tá? O voto distrital. Agora, Fred, você falou aí em relação à representatividade e citou até o deputado Júlio César. Agora, o que a gente vê as pessoas falando nas ruas é que, não vou votar, todo político é ladrão, não vou votar, e bota no mesmo balaio todo mundo. No Rio de Janeiro, 3 ex-governadores presos, o governador atual citado, presidente da Assembleia preso, ex-secretário da Casa Civil, ex-secretário de Saúde. Inclusive, o secretário de Saúde está fazendo atendimento dentro do presídio, né? Atendimento dos outros presos. E a gente vê que as pessoas tomaram ojeriza pela política. E como é que a gente pode pedir para Dona Maria, que mora na favela do Mingau, como é que a gente pode falar para ela o que ela deve fazer para convencer essas pessoas a votarem? Porque estão todos desacreditados. Como é que a gente pode convencer esse pessoal a votar? Você falou aí com relação à representatividade, as pessoas não estão preocupadas em votar. 2012... houve uma abstenção de voto nulo, branco e as pessoas que deixaram de ir às urnas em mais de 30%. 2014 se repetiu, 2016 teve mais de 30%. E esse ano, 2017, houve mais, praticamente 50% no Amazonas, umas eleições que tiveram lá agora para governador. E se continuar desse jeito, que eu acredito que vai continuar, a gente não vai ter representação de 50% das pessoas. 50% vai decidir as eleições para o executivo. Digamos que fique 2 candidatos, um leve 27% e o outro 23%. Com 27% a pessoa não tem representatividade. Vai ter 1/4 da população. Como é que a gente convence a Dona Maria lá que ela tem que escolher um deputado? Ela vai falar, mas então todos vão roubar, vão fazer emenda, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da educação para botar nos bolsos. Como é que a gente pode convencer? Você, na sua experiência de jornalista. Olha, a persuasão vai ser difícil nesse caso, viu? Porque vai ser difícil pedir voto. Vai ser muito difícil, porque como eu tinha falado ali no início, a gente está com a crise aí das instituições, né, em si. E o legislativo, principalmente, seja do distrital ou federal, a gente está com essa crise. Eu acho que o convencimento vai partir
da seguinte forma, o político em si vai ter que mostrar agora, olha, vai ser a eleição mais cobrada, viu? Vai. Essa agora é de 2018, tá? Vai ser a eleição que eu acredito que vai ser passada a limpo, entendeu? O político vai ter que mostrar, ele vai ter que ter digamos assim, um que know-how a mais do que ele tinha antes, tá? Porque se ele não tiver, Rócio, ele não vai conseguir convencer a população. A Câmara Legislativa, voltando aqui agora para o cenário da Câmara, se a Câmara não tiver uma renovação e, de fato, uma mudança do sistema político ali, envolvendo também, não só a Câmara, envolvendo o GDF, envolvendo a parte congressual também lá do Congresso, se não tiver essa renovação do sistema político, em 2022 a gente vai estar aqui conversando sobre o mesmo assunto, Verdade, tá? Eu acho que o problema é crise institucional. E essa crise, infelizmente, eu acho que vai demorar muito tempo e para os agentes políticos conseguirem convencer a população agora, vai ser difícil. Eu acho que o número de abstenção aí tende a crescer mais ainda, tá? Em 2018 agora. O pessoal está descrente. Se você quer ver um exemplo, a gente tem aí Jair Bolsonaro como candidato à presidência da República. Bem colocado essa pesquisa. Há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, ele seria, digamos, execrado pela população. Ele surgiu, ele está em ascensão por causa do sistema político atual. Entendeu? Por quê? Porque o Jair defende até o militarismo em si, né? Militarismo, transformar todas as escolas em colégio militar. Em colégio militar. Então você tira por aí. Ele está em ascensão por quê? Por causa disso. Aí a gente volta agora para o senador Regufe. O senador Regufe, por que o senador Regufe é digamos assim, é um monstro em capitalizar votos no Distrito Federal? Por quê? Porque fenômeno, né? Ele é um fenômeno. O Regufe é um fenômeno. Por que ele é um fenômeno? Porque ele vai contra a corrente. A corrente está vindo para o gasto, para a gastança, para a corrupção. O Regufe vai contra ela. Então, se tiver mais Regufes, a população, de fato, vai ser convencida facilmente. Se não tiver, Rócio, infelizmente, a gente vai ter o número de abstenção vai ser maior ainda. É verdade. E lembrando para a sociedade que se a coisa tá ruim, se a senhora está preocupada com o aumento da gasolina, que está terrível, é só através da política. Para melhorar as coisas, melhorar a política, somente através da política. Se você de casa está pensando em deixar de votar, não vai votar porque acha que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corrupto, que está colocando todas as pessoas no mesmo balaio, não pense assim. Procure saber um pouco mais do seu candidato e vote. Você tem que votar para ajudar a decidir, porque senão as coisas podem ficar pior do que estão. Agora, Fred, voltando à Câmara Legislativa, a gente falava dos candidatos que estavam ali representando um grupo. Há histórias, há relatos de alguns deputados que têm mandato ali, porém o mandato não é dele, ele não tem independência. É de um grupo. Exatamente, ele está ali representando um grupo e representando outras pessoas que não têm condições de estar como deputados, porque é ficha suja, ele tem processo de improbidade e diversas coisas que não permite ele ser candidato e até mesmo porque ele não quer. Agora, como que é esse aluguel de mandato? Na sua opinião de jornalista, a gente vê bastante aluguel de legenda, um camarada rico vai lá, não, eu quero ser candidato a deputado, toma tanto por partido. Isso aí é comum a gente que está no meio político saber diversas vezes como que é isso. E agora, aqui, como que é o aluguel do mandato de deputado distrital? Olha, o aluguel de mandato eu vejo da seguinte forma. É um grupo, como a gente mesmo já disse aqui, entendeu? Um grupo, vamos supor, de algum segmento da sociedade que quer ter representatividade. E aí ele escolhe alguém e banca aquela pessoa, porém, quando o parlamentar assume aquele mandato, ele já está, digamos, com o rabo preso, essa é a grande palavra, né? Ele já está, digamos assim, já com a fila de pessoas que ele deve favores, entendeu? E isso, infelizmente, tira também os interesses da população, Verdade, né? Ou ele está ali representando o povo, é a casa do povo. Isso acaba tirando os interesses da população e coloca o interesse daquele grupo que o elegeu, entendeu? Então, Rócio, isso é outro problema. Isso não acontece, quero deixar claro também, não só na Câmara Legislativa, isso acontece também no Congresso brasileiro,
tanto com deputado federal quanto com senador. O caso do suplente de senador, quantas e quantas vezes a gente tá aí, o suplente não faz nada, mas tira do bolso o dinheiro para bancar a eleição daquela pessoa que tem condições de ser eleito senador e, no entanto, ele fica como primeiro suplente, o camarada cai fora e ele entra. Essa é uma compra de mandato. Lembrando que você de casa pode assistir esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou solicitando através de mensagem WhatsApp 61 99 811 4665. Então, Fred, a gente falava de aluguel de mandato, a gente vê muito isso daí. E como é que a gente pode melhorar isso daí? Porque o programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente vem aqui, debate assuntos recorrentes, os assuntos que tem na sociedade, que estão em voga, para que a gente possa contribuir com algo mais, para que as pessoas possam tomar decisão. E para que as pessoas saibam que há aluguel de mandato, há venda de mandato e há parlamentares que nem estão aí para a população, estão ali somente para defender interesses próprios, interesses menores para grupos pequenos, em detrimento da sociedade. Como é que a gente faz para mostrar para a sociedade que pode mudar isso daí? Você tocou num ponto importante. Isso tudo acontece, esse aluguel de mandato que a gente vê, tudo isso acontece porque a nossa sociedade é apolítica. Isso. Muito bem. Esse que é o grande problema. Ou seja, a partir do momento que a sociedade começar a ler jornal, começar a ler blog também, começar a ver o portal também, toda a imprensa em si, começar a tentar conhecer a vida daquele candidato que está aí propondo melhorias e tudo, ela vai começar a ter o devido discernimento, entendeu? Ela vai ver assim, opa, esse candidato aqui não tem gente por trás dele, esse aqui já tem. Então não vou votar nesse que tem. Eu vou votar nesse aqui que até agora demonstrou não ter gente por trás dele. Agora é um caso assim que também acontece muito assim na calada da noite, né, Rossi? Esses acordões, né? Depende também aí de não só da imprensa, entendeu? Depende também, eu acho, da forma de fiscalizar também, entendeu? Depende da atuação da polícia, se houver algum crime aí, entendeu? Se houver alguma barganha aí nos bastidores. Então, é difícil também a gente ter aqui um termômetro, né, para dizer assim, esse aqui é certinho, esse aqui não é. Fica difícil, mas eu acho que o problema maior é porque a nossa sociedade é apolítica, tá? Quando ela deixar de ser apolítica e se tornar uma sociedade politizada, isso vai mudar. Como eu disse, existem ainda deputados na Câmara Legislativa que fazem um bom trabalho em si, né? Sim. Estão ali representando, de fato, seus eleitores. Agora, eu jamais queria ser deputado distrital, viu, Ócio? Porque para a pessoa ser deputado distrital ali, ele tem que ouvir muita gente e ele acaba também fazendo, digamos, promessas que depois ele fica refém dessas promessas, entendeu? Exatamente. Aí você citou aí também a questão aí dos alvarás aí, né, tudo mais. Isso aí fica difícil mesmo, entendeu? Ele promete, ele chega na cidade tal, satélite tal, isso aqui tá aqui, a gente tá com esse problema, a população vem recorrer a ele e ele promete. Um outro problema que poderia ser solucionado com o voto distrital. Porque o candidato, além de economizar na campanha política, ia criar projetos destinados àquele distrito, ele iria representar aquele distrito. Ficaria mais difícil. Um candidato que mora no Lago Norte... E lá em Samambaia. E lá em Samambaia, lá no Sol Nascente, não tem como. Não tem como. O voto distrital realmente é uma grande, digamos assim, uma grande opção, né? Uma ótima opção para tentar resolver isso. Porque, como a gente falou aí agora, o cara mora em São Sebastião, vai lá em Samambaia, ou vai lá na Ceilândia, né, fazer promessa lá na Ceilândia, sendo que ele mora em São Sebastião. E nem conhece, às vezes, a cidade ali, a cultura em si da cidade. As especificidades são diferentes. São bem diferentes, entendeu? Os problemas da cidade em si, né, o buraco que está ali na rua, ele não tem aquela convivência ali diária ali com a população. Então, o voto distrital aí seria realmente uma das soluções, tá? Junto com a reforma política. Não, tem dúvida. Porque E tem que ter uma reforma política realmente que reforme. Não é uma reforma política que faça com que o status quo da Câmara e dos deputados sejam mantidos. Isso daí, toda vez a gente vê essas mini-reforma. Os caras só pensavam em dinheiro, fizeram essa mini-reforma agora em 2017, mas a única intenção era
criar um fundo de financiamento público, porque o STF proibiu o financiamento de pessoa jurídica. E os camaradas não tinham dinheiro para financiar as campanhas políticas imensas, que realmente eram verdadeiros cinemas, verdadeiro investimento em filmes, numa campanha política, um arsenal marketológico muito grande. Olha, Rócio, agora, apesar dos pesares, apesar de todos os problemas aí que a gente tem, igual você mesmo mencionou aí, que a gente tem metade dos deputados ali, né, com ação judicial, eu ainda defendo a existência da Câmara, por quê? Porque eu acho que a Câmara tem que existir, a Câmara Legislativa, entendeu? Para fiscalizar exatamente o Executivo, independentemente de quem estiver no poder, tá? Seja partido A, B ou C ou D. A Câmara é importante. Só que, infelizmente, a crise de credibilidade da Câmara Legislativa é exatamente o que você citou, é o balcão de negócios. Ou seja, um deputado ali, para apoiar o governo, o governo tem que conceder a ele, digamos assim, algum benefício. Isso acontece também. Isso acontece também de cargos no governo federal. E a minha tese em si, lá do meu TCC na faculdade, na época, foi exatamente sobre a compra de votos. A gente acha que compra de votos é só mensalão, entrar com mala de dinheiro. Não, compra de votos é você dar um cargo também para um deputado, é você liberar uma concessão de rádio e TV. Isso é compra de voto também, tá? E o governo Michel Temer, a gente viu que acabou fazendo isso agora, né, para se safar. De uma forma assim mais descarada, né? Mais descarada. Isso é compra de voto também. E a gente vê aqui, trazendo agora aqui para a nossa realidade aqui do Distrito Federal, a gente já viu em toda a história da Câmara aí, né, é o mesmo problema, ou seja, para o governador conseguir aprovar determinada lei ali, só se ele conceder cargos para o deputado X ou Y. Isso tem que acabar. Entendeu? Isso faz parte do nosso sistema político atual. Eu acho que pode ser corrigido aí com a reforma política. E que tem que de fato acontecer essa reforma política, né? Não pode ser só uma teoria, ela tem que ir para a prática. Verdade. Fred, nosso programa está chegando ao fim, inclusive acho que a gente está estourando o tempo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e desde já agradeço muito a sua presença aqui. O debate foi valiosíssimo, você levantou questões imprescindíveis para que a gente possa melhorar a política, que seria a participação mais efetiva das pessoas, as pessoas aprenderem a cobrar mais, pesquisar mais os seus, das pessoas que elas vão votarem, dos seus parlamentares, para que a gente possa ter uma política melhor, uma boa política, que esse balcão de negócios seja uma coisa do passado, essa compra de votos, essa ajuda, essa barganha entre executivo e legislativo deixa de ser uma coisa presente nas nossas vidas e que a gente tenha políticos que realmente batalhem pela nossa sociedade, propondo políticas públicas que absorvam um maior número de pessoas e não somente represente pequenos grupos. Por favor, Fred, faça as suas considerações finais. Primeiramente, agradeço imensamente aqui o prazer de estar aqui no painel da cidadania. Quero agradecer também ao telespectador, né, que está nos assistindo agora, a toda a produção, e dizer uma frase aqui, Rócio, de Eduardo Campos, antes dele morrer: não vamos desistir do Brasil. Não vamos. Não vamos desistir do Distrito Federal também. Existem ainda pessoas boas que podem nos representar. Existem ainda pessoas boas que estão também nos representando. Vamos nos inteirar sobre a política, entendeu? Não podemos ser apolíticos, porque toda vez que a gente é apolítico, aí fica fácil. Aí a corrupção predomina, aí o balcão de negócios predomina, e aí isso aí que a gente está vendo aí, né, permanece. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Exato, e complementando o que o Fred falou, que predomina o balcão de negócios, se a gente largar a política, a senhora vai ter a gasolina mais cara, a senhora vai ter o pãozinho mais caro, a senhora não vai ter medicamento no hospital, não vai ter o pediatra para atender o seu neto, o seu filho, a senhora não vai ter um leito de hospital caso precise, a sua educação vai ficar cada vez pior se você aceitar, se você vender seu voto, se você barganhar e se corromper também. Eu agradeço a cada um de vocês, um forte abraço e até a próxima semana.